O Acesso Geral está completando 7 anos de vida. E para celebrar essa semana tão especial do programa, a gente vai falar sobre sentimentos humanos. A gente vai falar sobre solidão, sobre felicidade, sobre tristeza, sobre paciência. E a minha convidada é muito especial. Eu vou conversar hoje com a Monza Time. Ela está aqui no Acesso Geral, que está começando agora. Monza Time, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do programa. Estou muito feliz. Eu que agradeço, eu que estou feliz de estar aqui. Muito obrigada de convidar. Não, eu tô uma coisa meio assim, porque eu estava super tranquilo, aí a senhora chegou, comecei a ficar ansioso, aí eu parei de ficar ansioso, eu voltei a ficar ansioso, aí a gente começa nessa loucura. Eu vou ter que começar perguntando uma coisa, já para entrar nessa minha loucura aqui também de apresentador, de pessoa da vida que está sempre ligado. Como é que a gente mantém a calma? Como é que a gente consegue ter paciência para aguentar tudo que está acontecendo no mundo agora? É fácil ou não? Para ficar nervoso, agitado, descontrolado ou aflito, a gente não precisa treinar, não é verdade? Essas coisas acontecem conosco naturalmente, porque nós estamos habituados a isso. Então, para não ficar desse jeito, nós temos que treinar. Então, é só uma questão de treino. Você vai treinando um pouquinho por dia, e quando você descobre, você já está tranquilo, calmo, respirando, sossegado, conseguindo pensar antes daquilo acontecer. É muito bom. Mas é uma coisa tão maluca, porque eu estava super tranquilo até agora, e aí eu vi a senhora chegar, e aí a sua tranquilidade mexeu com a minha ansiedade, olha que coisa maluca. E eu tentei pensar nisso para eu ficar tranquilo, eu não conseguia ficar tranquilo. Sim, olha que coisa louca, né? É hábito. Nós estamos habituados na vida louca, né? Assim, na correria. Mas quando você treina, ficar em paz e tranquilo, você pode ficar tranquilo em qualquer lugar, até no baile de carnaval. Você pode ficar calmo, sereno e tranquilo, sem até perturbação. No baile de carnaval? No meio do baile. Fico imaginando eu num baile de carnaval bem tranquilo. Sem dúvida que pode ser, sim, pode acontecer. Monja, antes de começar a falar sobre os sentimentos humanos, que, na verdade, eu pensei nesse programa porque eu estava lendo um livro do Leandro Carnal, que se chama O Dilema do Porco-Espinho, e eu acho um livro muito legal porque ele fala sobre solidão. E eu quero falar daqui a pouco sobre solidão porque talvez o ser humano não saiba conviver com a sua solidão. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero saber um pouco da sua história. Como é que você começou, ou quando é que você entrou para a religião, para o budismo? Foi mais ou menos em 1995. Eu já estudava o budismo de longe, porque eu praticava Tai Chi Chuan e o professor era budista e ele falava alguma coisa. E desde criança eu tenho essa curiosidade de conhecer um pouco do budismo, que era meio longe o budismo. Nesse tempo, 1995, não tinha livros, não tinha informações, era muito difícil. Você tinha uma outra religião antes? Sim, nasci na religião católica, tá. E sem problemas. Só que eu tinha essa curiosidade de conhecer os ensinamentos de Buda e era bonito. Cada vez que eu ouvia falar, eu falava, nossa, que pensamento profundo, que bonito e tal. Mas eu não tinha nenhuma informação. Era difícil, inclusive, obter informações sobre os ensinamentos de Buda. Há 20 e tantos anos atrás era bem mais difícil do que hoje em dia, sabe? E então daí eu fui fazer pesquisa, tive que fazer duas viagens para a Índia em busca de informações. E depois eu encontrei o método Kadampa, que é o que eu treino hoje, é um método científico, tá? Esse método, ele visa aumentar e melhorar as nossas qualidades humanas através do aumento da nossa capacidade mental. E ele é científico porque qualquer pessoa que usar esse método vai obter o mesmo resultado. Eu até ia perguntar sobre isso, a ciência e a religião caminhando juntas? Muito juntos. Porque a gente tem sempre, a gente sempre escuta isso, que talvez a religião e a ciência não conseguem caminhar juntas, tem
esse preconceito, né? Não, pelo contrário. Nós falamos que todos são bem-vindos lá no centro, onde a gente ensina meditação, independente de religião. Porque independente de que você acredita ou não, você tem uma mente que está funcionando. E depende de como você trata os seus pensamentos, de como você pensa a respeito das coisas, você vai parar num estado mental, entendeu? Então, o que a gente ensina lá é que sempre que você estiver calmo e sereno, sempre os resultados vão ser melhores. E sempre que você estiver descontrolado, ansioso e aflito, sempre os resultados vão ser descontrolados, porque aí passa pela fala e passa pela ação, né? Então, primeiro é a mente. Se você tiver uma mente calma e serena, você vai ter atitudes calmas e serenas, e os resultados sempre serão melhores, com certeza. Mas a gente não vive num mundo que talvez cobre essa ansiedade, essa rapidez, essa loucura da gente. O mundo está cobrando cada vez mais alguma coisa que não existe, né? Que é essa nossa ansiedade, porque parece que tudo é fast hoje em dia. Então, acabou aquilo, chega, próximo, é tudo, Vida todo mundo virou líquida, uma máquina, né? A vida líquida, né? A vida líquida. né? Não, mas olha, dá para ser calmo e sereno, não precisa ser devagar. Tá? Dá para ser bem rápido e muito mais eficaz. Com a mente calma, sabe? E a resposta também é muito mais assertiva, as programações também são mais calmas e serenas, os problemas são resolvidos mais rapidamente. Então, é que a gente não sabe separar a ansiedade, a aflição mental da mente calma e serena. Então, não tem mistura. Quando você treina a mente calma e serena, e você treina ter uma atitude calma e serena, não significa que você é devagar ou desligado. Pelo contrário, quando você está alerta, calmo e tranquilo, você percebe muito mais coisas ao seu redor. Você pode dar uma atenção melhor para as coisas que estão acontecendo, porque uma mente agitada e descontrolada perde muita coisa que está acontecendo, entendeu? Nem consegue focar. E mesmo a gente sendo bombardeado, porque hoje em dia a gente é bombardeado com informações o tempo todo. É o celular que não para de apitar, o grupo de trabalho, a televisão, a internet, as pessoas na rua, tudo, né? Tudo virou uma coisa over, assim. Tudo é demais hoje em dia. Tudo. Né? É muita poluição, né? Muita poluição visual, auditiva, né? Uma loucura. Por isso que nós temos que buscar esse local interior. Porque paz interior é uma mente, é um estilo de vida. Meditação é um estilo de vida, é um exercício interior que a gente faz para tirar, na verdade, o que a gente vai tirar da nossa mente são mentes negativas, né? Então, com mentes positivas, altruístas, nós vamos encontrar esse esquema de paz interior, que é uma sensação agradável de tranquilidade. E aí, os nossos problemas, porque os problemas, tem duas coisas que a gente tem, os problemas e os fatos. O que é fato não tem solução. Então, nós não devemos gastar energia com coisas que não têm solução. Ficar pensando como devia ter sido, ou como a gente podia ter feito, ou não devia ter feito, isso é gastar energia à toa. O fato está resolvido, que nem a minha avó falava, isso, que não tem solução já está solucionado. É o famoso o que passou, passou. Já, o que passou já era, e nós devemos, então, entender que tem coisas que não têm solução, então nós não devemos gastar a nossa energia com isso. E tem coisas que têm solução. Mas só que com a mente agitada, descontrolada, a solução não aparece com facilidade. Então, se a gente tiver com a mente calma, serena, a solução vai aparecer com mais tranquilidade. Então, ter a mente calma e serena é bom sempre, em todas as circunstâncias. Monja, deixa eu só voltar um pouquinho na sua história, porque a gente acabou não falando até onde você chegou a ser monja. Aí sim. Estamos nesse processo ainda, estava estudando e aí paramos aí. Paramos aí. No estudo. Isso. Aí eu conheci esse método, Kadampa,
E aí eu gostei muito de praticar. Eu estava num casamento de 33 anos e foi tudo bem, até durou bastante, não foi? Eu considero um caso de sucesso. 33 anos de Foi, casamento, tá com ok. certeza. Hoje em dia tudo é um mês e acabou, né? Mas quando uma coisa termina, ela acaba. E nós temos que entender que isso acontece desse jeito. E como eu estava em busca de uma vida interior, de um autoconhecimento, então eu encontrei esse método maravilhoso e fui entrando nele até chegar a ser monja. Como é que foi o processo para contar para o seu marido? Foi natural. Foi natural? Foi natural. Mas somos amigos, todos somos amigos. Sim, eu tenho um filho muito católico. Mas você passava por situações de ansiedade nesse fim de casamento, nesse período? Porque, independente de qualquer coisa, o fim de uma relação sempre é muito complicado. Existe aquele luto que é inevitável. É inevitável, mas foi uma coisa muito tranquila. Eu não posso mentir. Tem uma coisa que a monja não pode mentir. Eu estou remoendo aqui um relacionamento de 9 anos que eu não consigo esquecer. Como é que faz isso? É porque você tem que entender que o que termina, acaba. Você tem que pôr um fim. Você, dentro de você. Se tiver que acontecer de novo, acontece de novo. Mas aquilo que acabou, terminou, fim. E aí nós passamos num período montando uma vida nova, porque a gente tem que se reescrever, se reinventar, se entender novamente, sabe? Conhecer coisas de nós mesmos que nós não sabemos. Isso é maravilhoso, você tem que dar essa oportunidade para você mesmo. Eu convido todo mundo a fazer isso. Existem coisas dentro de nós que nós não sabemos o que é. E é maravilhoso você descobrir coisas que você é capaz de fazer, coisas que você é capaz de superar, sabe? A gente sai muito mais maduro de um problema assim, compreendendo melhor o sofrimento dos outros também e sendo mais humano, né? A gente tem que aprender. O sofrimento tem muito boas qualidades. Eu sei. Eu estou tentando pensar nisso como uma oportunidade. Uma oportunidade. É como eu estava dizendo, o sofrimento é doloroso, ele machuca, mas ao mesmo tempo tirar as coisas boas do sofrimento também é super importante, sim, né, monja? Sim, porque nós precisamos desenvolver uma coisa que chama compaixão. É um estado mental. Compaixão não é dó, sabe? Compaixão é uma mente, é um pensamento que não gosta de ver os outros sofrerem. Então, quando a gente consegue ver o sofrimento dos outros, falar, eu não gosto de ver os outros sofrer, isso é muito positivo. É o nosso caminho humano, né? Nós temos as qualidades humanas. A melhor qualidade humana que a gente pode desenvolver é a compaixão, porque a compaixão deixa a nossa mente pura. A gente consegue olhar as pessoas de uma forma mais amiga, né? Aproximando mais dos outros. Eu falei aqui, é engraçado, monja, que eu falei, eu sei, na hora que a senhora falou, porque na verdade a gente sabe um monte de coisas, mas a gente não coloca em prática, né? A gente esquece, a gente fala, eu sei, mas a vida segue e a gente deixa de lado. E isso é o que a gente tem que aprender a fazer, a colocar em prática esse tipo de coisa. Sim, mas sozinho é difícil mesmo, sabe, Maurício? O que a gente tem que fazer é pegar um método com instruções corretas e fazer um treino constante e consistente. Assim, a gente consegue sair desses estados mentais negativos que chegam até a gente nem sabe de onde veio. E depois, então, sair desses estados mentais negativos e começar a ter pensamentos positivos, virtuosos, que a gente chama, onde a nossa mente vai ficar muito em paz com eles. Que ótimo. É isso. Estou com a Monza Time aqui. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para falar sobre solidão, Okay. que era o nosso assunto também do programa.
A gente está celebrando 7 anos de acesso. Estou muito feliz da gente tentar encontrar esse equilíbrio aqui para a vida e para todo mundo e poder falar sobre isso para todo mundo também. Daqui a pouco eu volto, é bem rápido, não saia daí. Já estou de volta com o Acesso Geral, mais calmo, mais equilibrado, porque estou com o Monja time aqui no Acesso de hoje, no programa. Estamos falando sobre paciência, sobre sentimentos humanos, conhecemos um pouco sua história. E nesse bloco agora a gente vai falar sobre felicidade, tristeza e solidão, que eu acho que são coisas que caminham juntas. E elas são necessárias umas para as outras, ou não? Então, solidão, felicidade, sofrimento são estados mentais, tá? Estados mentais são efeitos de causa. Então, a felicidade é efeito de causa. Sofrimento é efeito de causa. E solidão é efeito de causa, né? Como a gente não sabe isso, a gente então costuma atribuir a coisas exteriores a nossa felicidade. Então, é como se a gente desse para os outros decidirem se a gente vai ser feliz ou não. E o mundo tem feito isso. Quando você deixa para os outros decidirem, eles não sabem disso. A gente dá a nossa felicidade para os outros e eles também não sabem o que fazer com aquilo. Posso dar um exemplo? Quando alguém procura um relacionamento achando que aquela outra pessoa vai salvar, né, a sua vida, mais ou menos isso. Isso, e de repente você dá a sua felicidade para ela, mas ela também não pode se sentir, é horrível se sentir responsável pela felicidade de alguém. Você vê, ao mesmo tempo que você cobra isso das pessoas, que a gente cobra, a gente também fica com medo, né, de ser a fonte de felicidade para alguém. É muito difícil ser fonte de felicidade para alguém, não é? Então, você vê que são duas coisas, porque a felicidade independente de coisas exteriores, felicidade é um estado mental que surge a partir de uma causa, né? A causa de ser feliz, de ter felicidade, é ter a mente calma e serena. Você vê? A mente calma e serena cria um espaço de paz interior. E paz interior é causa de felicidade. Então, meditação ajuda você a ter mente calma e serena. Meditação é o exercício de pensamentos que trazem você para a mente calma e serena. E depois que você encontra essa mente calma, você então encontra essa paz interior. Toda a felicidade que a gente pode obter são efeitos desta causa. Tá? E quanto mais a gente encontra paz interior, mais a gente quer que os outros sejam felizes. E quanto mais a gente quer que os outros sejam felizes, mais feliz a gente fica. Porque essa é a realidade. A nossa felicidade depende da felicidade dos outros. Né? Depende de querer que os outros sejam felizes. Bom, eu tinha falado aquela coisa do relacionamento, né, de a gente procurar, do ser humano procurar no outro a felicidade. E aí eu fiquei pensando muito nessa maneira de como a gente, ou como os casais, por exemplo, tentam sempre transformar o relacionamento deles em algo que já terminou, mas eles tentam sempre reavivar aquilo. Para salvar o casamento ou salvar o relacionamento. Seja ele, pode ser um relacionamento de gente que casou, pode ser um relacionamento entre amigos. A gente tem que perceber, então, como a senhora estava falando no primeiro bloco, a hora que termina, a gente deve deixar de lado e deixar o momento passar, ou nesses casos, esses casais que tentam reavivar esse relacionamento, eles devem continuar fazendo esse tipo de coisa? Bom, a gente pode falar o seguinte... Essa insistência, na verdade. Né? Porque o que eu posso dizer a respeito disso é que quando há amor de verdade, tá? Tem que relaxar um pouco nisso, porque quando você ama uma pessoa de verdade, o que quer dizer eu te amo?
Eu te amo significa eu sou capaz de levar paz para você. Isso que quer dizer eu te amo. Quando você ama alguém, você quer levar paz para aquela pessoa. Deveria ser isso, né? Mas como os relacionamentos têm conflitos, porque o que eu percebo do mundo é diferente do que você percebe do mundo, e eu quero convencer você do meu mundo, e você quer me convencer do seu mundo, e isso é um conflito. E eu percebo coisas que você não percebe, ela percebe coisas que você não percebe, você percebe coisas em mim que eu não percebo, e esse é o conflito, não é? Então, o que nós precisamos fazer? Acalmar a nossa mente, tá? É fundamental, e tirar a raiva do relacionamento. Porque pode haver um amor no relacionamento, mas se o casal começar ficar com raiva do outro, o Geshe Kelsang Gyatso, o venerável Geshe Kelsang Gyatso, nosso professor, ele tem um livro que diz que nenhum amor sobrevive num clima de raiva, tá? É como flores num jardim que são sufocadas pelas ervas daninhas. Então não tem jeito dessas flores surgirem nesse jardim, porque a raiva tira, um com raiva do outro, tira a oportunidade de levar paz. Mas tem gente que sobrevive e vive em amores negativos. Tem gente que só consegue viver dessa maneira. Mas é um relacionamento tóxico. Completamente. É bem tóxico, porque, claro que tem muito sofrimento. E não precisava ter tanto sofrimento. Esse que é a mensagem de Buda, sabe? Nós podemos viver uns apreciando os outros, sabe? Sem cobrar deles aquilo que nós mesmos podemos fazer por nós, que é buscar tranquilidade. É muito mais saudável um relacionamento onde cada um consegue encontrar a sua própria paz, entendeu? É muito mais saudável. Monja, vamos falar sobre solidão? Esse programa, na verdade, essa entrevista com a Monja, começou porque eu estou lendo um livro do Leandro Carnal, que se chama O Dilema do Porco-Espinho, que fala sobre a solidão do ser humano e de como a gente não consegue entender muito bem essa nossa solidão ou aproveitar da solidão para extrair frutos dela, para você poder descansar, para você se tornar mais criativo, para você aproveitar ela de alguma maneira para você mesmo, e é para isso que existe a solidão, na verdade. E aí a gente estava, em um capítulo do livro, fala-se sobre rede social, e como a rede social substituiu o que a gente procura fora, e substituiu a solidão que a gente precisa. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa solidão, e sobre redes sociais, como elas invadiram a nossa solidão. Então, para nós existe a solitude e existe a solidão. A solitude é um estado mental que é tanto solidão quanto solitude, quanto felicidade, sofrimento, que nem eu disse, são estados mentais, não é? Mentes ou pensamentos. Então, a solitude é você estar bem. Você não precisa de ninguém ao seu redor, você está bem com você mesmo, e isso é importante, inclusive para estar com alguém. Quando você está bem com você mesmo, você está bem com qualquer um do seu lado. E solidão é um estado mental também, porque independente se você está com alguém do seu lado, você está se sentindo sozinho. Você pode se sentir sozinho no meio de uma multidão. A solidão não depende de estar com alguém ou não estar com alguém, tá? Então, quando você está sozinho dentro de você mesmo, que ninguém acessa isso, esse é um efeito de causa, tá? No budismo, a gente sabe a causa exata desse sentimento existir. Cada vez que a gente separa casais, separa pessoas que estão juntas, separa amigos que estão juntos, cria cisões entre as pessoas, separa um amigo do outro, separa um casal do outro, sabe? Cada vez que a gente faz isso, a gente cria essa experiência de solidão dentro de nós.
Quando as causas e as condições se reúnem, quem vai sentir solidão somos nós. Então, a solidão que existe hoje no mundo vem do fato das pessoas umas querendo separar as outras. Por causa do egoísmo, porque eu quero ser feliz do meu jeito, com aquela pessoa, e não importa com quem ela esteja, eu vou querer ela para mim, e aí eu crio uma solidão para alguém. Quando eu crio isso para alguém, eu crio para mim mesmo. Então, isso é a solidão hoje do mundo vem disso. Você sabe que as redes sociais investem nessa forma de traição, que é traição online, né? Virtual. Né? Você não precisa sair de casa para fazer isso. Você faz lá em casa e conversa com um monte de gente, se compromete com um monte de gente, tudo fake news, né? Tudo fake, né? Gente que você nunca viu na vida, né? Nunca viu na vida, mas é tudo mente, né? Tudo a mente. E aí você cria essas separações e ao mesmo tempo você vai se isolando. E aí quando as condições se reúnem, você sente a solidão. Então, para nós que nós estudamos causas e efeitos, porque o budismo é baseado em causa e efeito, tá? É uma das convicções que a gente tem que ter. Tudo é efeito de causa, não existe a causa que não dá efeito e não existe um efeito sem causa. Então, sabendo isso, nós estudamos qual causa que dá qual efeito. Esse é o principal estudo que a gente faz. E aí, sabendo isso, nós vamos criar as causas exatas para os efeitos que a gente deseja. Porque senão a gente fica no acaso, que é isso que está acontecendo. Como as pessoas não sabem de onde vem felicidade, não sabem de onde vem o sofrimento, não sabem de onde vem a solidão, por não saber, acaba criando a causa. Você sabe que depois que você cria a causa, o efeito está pendurado na causa já, entendeu? Então, nós precisamos estudar qual causa. É um assunto bem vasto esse, né? A gente é ficaria horas maravilhoso, falando sobre. Ficaria sim. E eu até comecei a pensar agora sobre como a gente, o ser humano, a gente ficando em redes sociais, como a gente estava falando aqui um pouco sobre, mas a gente ficando nessas redes sociais, essas traições, né, online, esse mundo online, a gente está se isolando cada vez mais. Parece que a gente está conectado com o mundo, mas a gente está cada vez mais isolado, né? Sim, claro. E mais deixado de lado. É uma coisa a gente mesmo se isola. Todos os nossos sofrimentos são criados por nós mesmos. Ninguém cria sofrimento para a gente. Bom, já vamos falar, a gente precisa encerrar o programa, que a gente falaria horas. Vamos falar sobre os cursos lá do centro. Do centro. Então, nós estamos ali no Anhangabaú, na Vila Cacilda, né? Gente, é um espaço incrível, muito bonito, de paz, lindo, vale a pena conhecer. Eu já fui lá gravar e realmente... Está aberto a todos, tá? Independente de religião. Nós não vamos falar de religião, independente de qualquer coisa, todos mesmo são bem-vindos lá para entender um pouco o que a gente faz lá, tá? A gente diz assim, se você se tornar uma pessoa melhor, todo mundo agradece, o mundo inteiro agradece. E você vai ser melhor aonde? Lá na sua família, os seus relacionamentos, lá na sua religião, você vai ser melhor. Então, a gente não tem interesse em converter ninguém, não. A gente só quer ensinar, você é capaz de treinar a sua mente para ser uma pessoa mais livre, mais tranquila, mais serena, mais feliz. E quando a gente é feliz, a gente quer que os outros sejam felizes. E aí a gente vai ter um mundo muito melhor, com certeza. Quem quiser ir lá, qual o endereço, monja? É na rua José Bonifácio de Andrade Silva, número 255. Tem os horários de meditação? Tem, todos os dias tem meditação na hora do almoço, gratuita e aberta para quem quiser. Da meio-dia 15 a 15 para 1, nós temos de segunda a sexta, é só chegar e fazer parte do grupo. E aí vão abrir outros horários, tem os outros cursos também? Tem outros cursos, quando você chegar lá, a gente já passa toda a programação para você. E também tem no site, né? meditarenjundiaí.com.
É só entrar lá, as nossas informações estão todas lá. Nós temos curso para iniciantes, curso para quem quer aprofundar, nós temos retiros, preces. Na prece lá para nós significa o método cantado. Então a gente canta o método para ficar mais fácil de lembrar depois. Todos são bem-vindos, tá? A hora que quiser. Monja, muitíssimo obrigado. Eu adoro o budismo, eu acho que ele abraça e agrega todo mundo. Eu acho importantíssimo isso, eu gosto muito. Gostaria de estudar mais, gostaria de entender mais, mas eu estou tentando compreender um pouco dessa religião tão agregadora, como eu disse aqui, né? É muito moderno. Muito moderno. Muito moderno, é para os nossos dias, sem dúvida que é. Com certeza. Monja, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Deste apresentador maluco e que fala muito ansioso. Não, agora eu estou calmo. Agora estou calmo aqui. Isso. Mas obrigado. Eu que agradeço. E olha só, eu espero você no próximo Acesso Geral, para a gente conversar mais, para a gente aprender mais e para a gente estar conectados, tá? Não se esqueça, terças e quintas, 12h30 e também 8h30 da noite, e em horários alternativos durante a programação do canal 24 da NET, e também estamos no YouTube, não se esqueça. Até mais, um beijo, abraço, tchau.